né, a gente vê muito, né, principalmente no futebol, na Europa. A gente vê lá o Vini Júnior, que é um dos maiores alvos lá. Antes era aquele jogador que tem um cabelo grande, que jogava no Real Madrid. É o Marcelo, né? Marcelo que era o alvo no Real Madrid. E agora é o Vini Júnior. E agora, recentemente aí, né, tivemos aí na Copa América, né, o time da seleção argentina ganhando a Copa América, e na comemoração, incrível que não foi diretamente para os brasileiros, né, porque tem aquela rivalidade, né, porque na Copa do Mundo... Não, que a gente viu, né, que essa da França, que foi para eles, foi um dos jogadores, eu não lembro o nome agora, que ele tava gravando lá uma live ao vivo, né, no Instagram, e os caras começaram a puxar o couro. Então foi um acidente, né? Gravou, entre aspas, por um acidente. Mas a torcida argentina, eles debocham muito dos brasileiros, né? Debocham muito. Eles deem demais do time brasileiro. Com atos, né, imitando macaco. De clubes de futebol, torneio sul-americano, principalmente a Libertadores. Libertadores para eles é guerra. Libertadores para eles literalmente é um campo de batalha. Eu vejo o time do Boca Juniors, por exemplo, o time do Boca Juniors, ele toda vez é parecido um pouco com, hoje não, mas não está muito assim parecido com o Corinthians, né? Mas o time do Boca Juniors na fase de classificação de grupos na Libertadores é uma draga. Ele vem se arrastando para se classificar. É uma coisa que eu sempre dizia, não deixa os caras se classificar. E os caras se classificam na última rodada, e quando os caras se classificam, os caras ainda ganham a Libertadores. Dá-lhe boca. Entendeu? Eu gosto do Boca Juniors. Meu irmão particularmente também eu gosto. Eu não curto muito. Aqui a gente corintiano tem a identidade. Aquela coisa da maloca, da multidão, da massa, do time popular. Então a gente se identifica. É o time do povo, né? Se identifica um pouco com o Boca Juniors. Mas, infelizmente, como você falou, cara, a torcida argentina é muito racista, né? Mas eu prefiro não comentar sobre eles, né? Vamos trazer a nossa realidade aqui pro nosso país, que de fato é preocupante. Então vamos falar hoje sobre racismo. Né? Então, eu escolhi esse tema de racismo, cara. Primeiro, preste atenção. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Então, quem aceitar Jesus é feito filho de Deus. Sim. Se nós aceitamos a Cristo e somos filhos de Deus, significa que todos somos irmãos. Então, a gente precisa entender que, independente da cor da pele, do tamanho, do gênero, somos irmãos em Cristo, certo? A própria ciência, a psicologia ensina, eu estava falando aqui agora dos hormônios, tem um hormônio chamado oxitocina, que é o hormônio da felicidade, que traz um bem-estar, que ele é ativado desde a partir do momento do relacionamento. Certo. Se não fosse a oxitocina, a gente não teria relacionamento, a gente seria neutros. Já fizeram vários testes, né, em ratos, onde injetaram oxitocina, eles se comunicavam. Quando tiravam a oxitocina, eles se afastavam. Então esse hormônio ele é muito importante para o bem-estar da humanidade, que é através de relacionamentos. Então a gente precisa se relacionar com pessoas, certo? Então, como aqui também é o Pod Life, a vida em movimento, nós falamos de vida. É um programa sem preconceito, sem barreiras, então eu pensei muito em trazer esse assunto para a gente discutir, Marcos. Então, beleza? Vamos lá no assunto? Vamos no assunto do racismo. O que você tem para dizer sobre o racismo em si, hoje em dia, por exemplo? Porque falar desse tema racista aqui, e também porque tem racismo, se tem racismo também, aliás, tem racismo acho que em todos os setores, né? Todos os setores, acho que em todos os segmentos e áreas da nossa sociedade. Agora sim, uma pergunta: se tem racismo em todas as áreas e todos os setores da nossa sociedade, e na igreja? E na igreja, né, cara? Na igreja, será que tem esse racismo? Tem. Tanto a igreja evangélica, a católica tem. Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, os caras trazem aquela teoria de Caim, de Cã. Sabe, né? Noé amaldiçoou o seu filho, e aí pegou o tingimento da cor negra, e os filhos de Cã tiveram que trabalhar para os seus irmãos. Daí começou a surgir esse preconceito com os negros. Mas quem colocou isso? Se a gente for puxar a história, veio lá da igreja católica, lá no comecinho, porque somente os espanhóis ali estavam conquistando, né, na época da renascentismo. Então ficou muito predominante, né,
vamos dizer assim, a conversão para o cristianismo. E, cara, eles não queriam ver um Jesus negro. Tudo branquelão, europeu, português, inglês, alemão, né? Tudo branquelão. Então começaram a desenhar e a pintar um Jesus branco. De olhos verdes. De olhos verdes. Cabelo loiro. Bem europeu. Entendeu? Então a partir daí a gente já começa a entender que já existe esse racismo. Quando a gente olha para as esculturas católicas, a gente vê aquelas imagens de Jesus cabelão, olhos verdes, e não a realidade do fato, porque se nós pegamos a história e entendemos que o povo africano, segundo a história, é a primeira civilização, são de cores pardos para negro, não faz sentido Jesus ser branco. E ele nasceu naquela região, até porque o sol é muito quente e a pele precisa ser um pouco escura para ser mais resistente ao sol. Então, não faz sentido. Então, tirar essa imagem. E aí eu estava vendo alguns estudos, o pessoal discutindo, mas por que então que na Bíblia não tem a definição de Jesus? Correta, clara. É indefinido. A única menção à aparência de Jesus está em Isaías. E o que Isaías fala? Não havia nem beleza, nem formosura para que nós o desejássemos. Exatamente. Ele não tinha aspecto de aparência assim atraente. Aí vem, né, os filósofos, aí vem os teólogos, e aí começam a pintar um Jesus, né, para fortalecer mais a postura do homem branco e diminuir mais a postura do homem negro, a fim mesmo de poder escravizá-los com força. Entendeu? Então já começa aí colocando esse tipo de maldição, que biblicamente não é verdade. O que aconteceu ali não foi a cor da pele ser negra e eles trabalharem, né, foi um tipo de marcação, de fraqueza. Não tem nada a ver com negros. Até porque a escravidão, eu estava vendo também, ela não se dá origem por causa da pele, sabia? A escravidão começou na época dos sumários. O que acontecia? Se você me devia alguma coisa, você tinha que trabalhar para mim para poder pagar, independente da cor da pele. Então você se tornava o meu servo. Conforme as dívidas eram muito altas e muito grandes, as pessoas passavam a vida toda trabalhando, a sua família passava trabalhando. Então naquela época era assim, você me deveu, você não consegue pagar, então você vai trabalhar para mim. E aí foi surgindo a popularização da escravidão. Aí quando teve esse fato de Noé e a dominação da raça branca, a raça ariana, né, aí foi colocando esses dogmas aí para a gente poder acreditar que é amaldiçoado. Inclusive igrejas evangélicas pregam sobre isso. O Marcos Feliciano foi bem polêmico uma época, não sei se você lembra. Nos Gideões. Que ele colocou isso também. Então a gente vê que infelizmente tem um... O pessoal africano era um pessoal amaldiçoado, por causa que o pai havia amaldiçoado o Cã, né? Isso.